Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Jorge Viana. O nosso tema é que o senador é a atuação parlamentar do senador que assumiu nesta semana, justamente no dia em que se comemorava o Dia Mundial da Água, a presidência da Comissão Mista de Mudança Climática. E um dia depois do Dia da Árvore. Das florestas, né? Da árvore, que é das Nações Unidas. Bom, o senhor já fez um trabalho bem interessante aqui no Senado Federal com relação ao Código Florestal, né? Tomou até uma iniciativa, na época, uma iniciativa pioneira, que foi promover o debate nas comissões temáticas antes mesmo da matéria chegar, para que ela já fosse recebida. Era uma matéria controversa à época, que dividia muitas opiniões, não é, senador? E foi uma maneira de preparar o meio de campo. E agora o senhor chega na Comissão Mista de Mudança Climática, no momento em que a água é um assunto, no mínimo é uma preocupação, né? Eu agradeço a oportunidade e, de fato, eu estreiei aqui no Senado como legislador, pegando talvez a matéria mais complexa. Ninguém queria pegar, era muito difícil, que era o Código, a atualização do Código Florestal. Isso. E ali foi uma engenharia política muito delicada, tivemos que fazer, alguns setores mais extremados ficaram chateados, mas eu acho que o Código Florestal hoje é bem melhor do que o que nós tínhamos. Ele também descriminalizou a atividade produtiva, sem flexibilizar as regras de proteção ambiental, dos cuidados que nós devemos ter. Mas criou condições para o Brasil virar essa página. Mas eu também fui relator da Lei de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é também muito importante, e da Lei de Acesso à Biodiversidade, que é tão fundamental como ferramenta para que a gente valorize os recursos naturais, inclusive do ponto de vista econômico, como ativo econômico. E agora me chega, esse ano vou ser vice-presidente, fui também aclamado pelos colegas, né, da Comissão de Relações Exteriores, mas ontem me foi de uma maneira muito gratificante, fui aclamado presidente da Comissão Mista de Mudança Climática, que é mista, porque é da Câmara e do Senado, é uma comissão importantíssima. Essa agenda do clima no planeta ela é fundamental, está em risco a vida, a sobrevivência nossa no planeta. Né? Então houve o Acordo de Paris em 2015, quase 200 nações firmaram um acordo de trabalhar para mudar seu modelo de produção e consumo, visando reduzir as emissões de gases que põem em risco a temperatura, o clima no planeta, para que o aumento da temperatura, que já é uma realidade, não passe dos 2 graus. E depois tivemos a COP de Marrakech, em Marrocos, que eu também estive presente, e que agora é a fase da implementação. Então, o Brasil é um país muito importante, foi muito importante, porque sediou as conferências, a Rio 92, a Rio +20. Foi aqui no Brasil que essa discussão começou. E o Brasil é um país também que era um grande emissor e que agora tem a responsabilidade de ser parte da solução. Então, a Comissão de Mudança do Clima, eu não vou estar só trabalhando com essa ideia das obrigações que nós temos de fazer valer as propostas que o Brasil apresentou de redução de emissões. Eu quero trabalhar com a agenda onde a gente possa ver que temos aí uma oportunidade de mudar o modelo de produção e consumo, termos atividades sustentáveis de verdade, porque é isso que eu acho que tem que ser o grande legado do Acordo de Clima de Paris, e não aquela obrigatoriedade, porque se for pelo chicote do comando e controle, eu acho que nós não vamos ter sucesso. Não sensibiliza, né? Não tem sucesso. No entanto, assim, o senhor também está na vice-presidência da Comissão de Relações Exteriores e essa dobradinha de posições parece ser bem interessante para o trabalho que o senhor vai fazer, né? São correlatos. Tanto é que eu conversei com o presidente Collor, que é o presidente da comissão nossa de Relações Exteriores, e nós estamos fazendo as reuniões da Comissão de Mudança Climática no auditório, no plenário da Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado. Mas eu vou tentar fazer uma agenda realmente à altura dos desafios que esse tema requer. É um tema da maior importância para a vida no nosso país. Você falou do Dia da Água, foi o Dia da Água ontem, anteontem foi o Dia da Floresta. Nós estamos no Distrito Federal gravando essa entrevista e aqui em Brasília estamos tendo racionamento de água. Verdade. Mas ano que vem, eu tinha ido com hoje chanceler Aloysio num encontro na França e na Coreia, no ano seguinte, do Fórum Mundial de Águas. Nós conseguimos, e até o atual governador Rodrigo Hollenberg foi importante, nós conseguimos trazer o Agnello, também ex-governador,
trazer para o Brasil, pela primeira vez, o Fórum Mundial de Água vai acontecer na América Latina. Nunca tinha vindo para cá. Importante. E vai ser aqui em Brasília ano que vem. Agora imagine, o Fórum Mundial de Água, devemos ter 30 mil pessoas aqui, ano que vem, no meio de um racionamento. Submetidas ao racionamento da água. Se não chover, nesse período que é de chuvas agora aqui no DF, como não está chovendo, nós vamos ter uma situação gravíssima, porque já vem um período de seca. Já estamos tendo um racionamento. Como é que vai ficar esse ano? Então, isso tudo é resultado dessa desarmonia que está tendo da atividade humana no planeta. O IPCC, que é a reunião da comunidade científica, chegou a essa conclusão. O planeta está hoje ameaçado com a questão da mudança do clima, da temperatura, por conta da atividade insustentável humana. Somos nós que estamos promovendo o desequilíbrio no planeta. Preservação, planejamento da preservação. Planejamento não parece ser uma coisa muito da nossa cultura. A semana passada, a bancada da Paraíba comemorou a chegada de águas da obra da transposição do Rio São Francisco, não é? E, ao mesmo tempo, a bancada da Bahia há muito alerta que, se não cuidar direito desse rio, esse fornecimento dessa água vai estar muito comprometido. Esse é o tipo de pauta que vai ser foco de reflexão, trabalho da comissão que o senhor preside? Olha, eu particularmente ontem, nós começamos a colher um pouco, o relator será o deputado Sérgio Souza, o vice-presidente Daniel Vilela, que era o atual presidente, e nós vamos, daqui a 15 dias, fazer a primeira reunião de trabalho, onde vamos ter já o plano de trabalho apresentado. A nossa ideia é, pelo menos, fazer umas 2 ou 3 viagens para tratar isso nos lugares, essa questão da água no Nordeste, da seca no Nordeste, da Amazônia, por exemplo, que é tão importante as florestas para o equilíbrio do ciclo das águas, que é fundamental para a produção agropecuária. Isso tudo está correlato, né? Eu mesmo, essa questão do Rio São Francisco, estou muito feliz com a transposição, porque não põe em risco o rio, mas eu concordo. Só que uma coisa não exclui a outra, que nós temos que é ínfima a quantidade de água que está sendo tirada, pelo volume de água que passa no São Francisco. Só que nós não podemos estar matando um rio, que agora está sendo usado para, inclusive, levar água, não tem. Então, mérito do presidente Lula, que sonhou com isso, que trabalhou, da presidente Dilma, e por isso que a festa foi tão grande em Monteiro, lá na Paraíba, terra do meu avô, que eu, lamentavelmente, por um problema familiar, não pude ir. Mas eu acho que a Comissão do Clima, para um país que é a esperança do mundo de produção de alimentos, né, na agropecuária, na produção de grãos, que tem a maior área de floresta tropical do planeta, que tem 12% da água do mundo, mas, como eu digo, aqui nós temos abundância de água, mas temos falta de água. É incrível. São Paulo é no meio da Mata Atlântica, mas nós temos quantos por cento da floresta Mata Atlântica? O que sobrou de Mata Atlântica? 6, 7%. Gente. O resto foi tudo destruído. O que é que nós estamos tendo agora com o racionamento de São Paulo até o ano passado? A resposta da natureza. A natureza não dá nada para a gente. Ela empresta. Pode até emprestar. E quem pega emprestado tem que devolver. E o ideal é pega emprestado e devolve melhor do que você pegou. Se nós fizermos isso seria desenvolvimento sustentável. Com certeza. Inclusive, a imprensa abordou também nesse Dia Mundial da Água uma coisa já inquietante, que é a qualidade da água brasileira, em função da falta de saneamento básico, né? Eu tive agora em Israel. Eu, Ana Amélia Ferraço, fizemos uma viagem fantástica, conhecendo aqueles conflitos, vendo tudo. Agora, veja só, eu visitei uma grande indústria de dessalinização da água, a maior do mundo. 80% da água, porque lá eles sabem o que é escassez, é o deserto, que eles conseguem ter para uso humano é reaproveitada. Nossa! 80% da água que chega para as pessoas é reaproveitada. Ou seja, o desperdício no país nosso... Gente, água já não é mais problema para eles. Que coisa. Porque eles encontraram a solução. Tiram do mar, dessalinizam, usam, reciclam, põem na agricultura. Então, produzem. Hoje um país que desenvolveu, por exemplo, a gente tem esse tomatezinho pequeno. Eles desenvolveram esse tomate pequeno, como outros patentearam, e até hoje ganham dinheiro, porque o mundo inteiro nós consumimos lá em Israel, onde não tinha nada. No meio da areia do cascalho, né? Aí nós temos aqui água abundante, terra fantástica, uma biodiversidade fenomenal, que é o nosso maior patrimônio, a maior floresta tropical do planeta, que poderia ser base de fármacos e cosméticos da indústria, e nós, talvez pela abundância, não damos o maior valor. A reciclagem nossa é nenhuma, o cuidado nosso é nenhum. Nós temos que nos reeducar, parece que nos alfabetizar do ponto de vista ambiental. Só que agora vamos ter que fazer forçosamente. Falta de água no DF
no Distrito Federal, racionamento de água, Não, racionamento em São planejada, Paulo. Ó, gente, isso tudo são os sinais de que temos muito trabalho pela frente. Eu espero que nessa comissão a gente faça debates importantes, não só para apontar erros nem criticar, mas para a gente construir soluções, pensar em políticas públicas. Por exemplo, por que a gente não vai debater nessa comissão que tem que mudar a matriz do transporte público? Em vez de estar queimando combustível, fazendo emissões, por que a gente não põe energia elétrica, como a maioria dos países desenvolvidos e sustentáveis fazem, e a fonte de energia sendo sustentável nossa, a gente resolve tudo e barateia o custo do transporte. Então, falta essa visão de trazer as políticas públicas de sustentabilidade para o século XXI. Nós ainda estamos nesse aspecto, na maioria dos casos, no século XX. Bom, eu vou aproveitar esse gancho só para informar você, não sei se o senador sabe, mas o campus avançado da UNB, os ônibus dentro do campus circulam com biocombustível feito por um projeto feito pelos alunos da Química da UNB. A base da mudança climática, no caso das matrizes que mais colaboram para os gases de efeito estufa, no caso do Brasil, seria energia, no mundo inteiro, energia, transporte, né? No caso nosso, o básico é energia e transporte. Agora, o Brasil tem o biocombustível, então é uma pena que a gente tenha relegado um pouco esse programa, mas isso é muito importante na área e energia, né? Então, é transporte. A parte de energia, nós temos uma matriz energética importante, que podemos ampliar muito com eólica e com solar. E nós podemos mudar a matriz do transporte nossa, fortalecendo mais ainda. E o grande problema do Brasil é a parte do desmatamento, que agora aumentou. 2 anos seguidos com aumento, nós tínhamos 5 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano. Agora já são quase 8 mil. Isso é um aumento inaceitável. Nós temos compromisso de fazer o desmatamento ilegal zero até 2025. Tá aí, né? Para entregar o compromisso em 2030, fazer uma redução de emissões de 43% até 2030, chegando a 37% em 2025. São compromissos. Eu mesmo estou com um projeto de lei tramitando já no Senado, que transforma em lei os compromissos de redução das emissões do Brasil, o mesmo que o atual ministro Zequinha, deputado Zequinha, apresentou na Câmara. Então, nós temos muito trabalho pela frente, eu estou muito feliz de assumir a presidência da Comissão de Mudança Climática e vou tentar dar uma chacoalhada nela, fazendo bons debates e elevando a participação do Congresso, que é uma comissão mista, nesse debate que o Brasil precisa fazer para manter o protagonismo brasileiro positivo na agenda do clima no mundo. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Desculpa. Você também pode rever esse e outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.